Bom, você deve lembrar desse probleminha aqui. Nós o fizemos na aula 3, na parte 3 de funções. E nesse momento, nós vamos resolvê-lo mais uma vez, 2, 3 vezes, dependendo do método que você achar melhor, você vai usar esse método, vai aplicar esse método para a solução do problema. Perceba que nesse dado aqui, nesse problema dado, o gráfico não havia sido dado. Mas em grande parte dos problemas, principalmente os problemas de termometria, a construção gráfica já está feita no problema, já foi dada pelo elaborador do exercício. Então, se você já tem o gráfico, opte por um dos 4 métodos que foram ditos. Você já viu a resolução desse problema aqui, daquele primeiro modo, que é o primeiro modo que foi resolver por sisteminha e tudo mais. Agora, eu vou começar resolvendo pelo último método que eu falei há pouco, que era por semelhança de triângulos. Então, eu vou montar esse problema aqui por semelhança. Vou puxar o problema para cá, você já fez a leitura. A parte que me interessa desse problema é o gráfico. Então, eu vou deixar o gráfico aqui. A leitura do problema já tinha sido feita e nós já construímos esse gráfico a partir da leitura. Lembre-se o que o problema pedia, o que o problema falava. Ele dizia que para 0 graus Celsius você tinha 20 ml de mercúrio. Para 100 graus Celsius você tinha 270 ml de mercúrio. Aí você fala, mas eu queria montar o gráfico temperatura por ml. Monta o gráfico do jeito que você quiser. Você vai ver que, independente da forma que você montar o gráfico, a sua função de primeiro grau. Não faça bobeiras em funções de segundo grau. Em função de primeiro grau, você pode fazer do jeito que você quiser. Pode escolher o eixo que você quiser, tá? Então, aqui em especial, o que você pode ver é um triângulozinho. Aqui, pequenininho, em vermelho, destacado em vermelho. Esse triângulozinho tem tamanho correspondente a esse pontinho em rosa aqui, ele correspondia à quantidade de ml que tinha para 0 graus Celsius. E é aquele ponto 20, 0 que aparece ali. Então, esse ponto 20, 0 vai ter aqui o 20. Aí você fala, tá, mas por semelhança eu vou ter que saber quanto mede do 20 até o 112,5? Vai ter que saber quanto mede do 20 ao 112,5. Aqui mede 92,5. Aí na vertical eu não sei qual é a temperatura. Então, se eu não sei qual é a temperatura, vou dizer que essa temperatura aqui é T. Então, esse tamanho aqui é T e esse pontinho aqui é a temperatura T. A expectativa é que você encontre os mesmos 37 graus que nós já encontramos no anterior e marcamos como resposta. Então, aqui está a temperatura T. Esse tamanho todo aqui, do 20 até o 270, esse tamanho todo aqui corresponde a 250. Então, eu já sei qual é o tamanho na horizontal desse, que é 250, e o tamanho na horizontal desse, que é 92,5. Já sei o tamanho na vertical desse daqui, que ainda não coloquei, mas é 100. E o tamanho na vertical desse daqui, que é T. Então, eu vou remontar os triângulos aqui do lado com essas informações. Um triângulo, que é aquele que foi marcado de vermelhinho, ele tinha dimensões T por 92,5. E o outro triângulo, semelhante a esse, tanto que a inclinação aqui era a própria inclinação da reta, que eu vou usar daqui a pouco, então deixa ela aqui. Aqui era 100 e esse tamanho aqui era 250.
Então eu tinha dois triângulos semelhantes. Ah, como eu sei que eles são semelhantes? É porque, volta aqui no gráfico, esse pontilhadinho aqui é paralelo ao eixo C. Esse pontilhado também é paralelo ao eixo C. Então, se essas duas são paralelas e ambas são perpendiculares, e o eixo C é perpendicular ao eixo ML, então essa é perpendicular ao eixo ML e essa é perpendicular ao eixo ML. Ser perpendicular significa que o ângulo em questão é 90 graus. Então eu tenho dois triângulos semelhantes. Com esses dois triângulos semelhantes, o que eu faço? Relação básica de semelhante. Lado oposto a alfa, T. Lado oposto a alfa, 100. Lado que liga alfa ao reto, 92,5. Lado que liga o alfa ao reto, 250. Um erro comum, erro não, mas às vezes uma bobeira que você comete é de passar o 100 multiplicando e começar a fazer continha. Faça simplificações anteriores a isso. Às vezes é mais fácil você fazer uma simplificação do que multiplicar cruzado e depois tentar fazer as contas. Eu quero ter, o único cara que me atrapalha aqui é esse 100. Esse 100 que está dividindo passa multiplicando. Então o que eu tenho que fazer é 100 vezes 92,5 dividido por 250. Pode confiar, isso daqui vai dar 37. Então, esse T representava a temperatura, são 37 graus Celsius. Aí você fala, mas aqui mexe com número com vírgula e tal. Não, você não mexe com número com vírgula. Eu vou escrever essa continha aqui do lado e te mostrar como você rouba nela. Você tem lá 100 vezes 92,5 sobre 250. A começar, eu posso simplificar por 10 em cima e embaixo. É uma simplificação. Simplifiquei por 10. 10 daqui, 10 daqui. Cortou um zerinho com outro zerinho. Segunda simplificação. Posso multiplicar o 10 por 92,5. Esse cara tem uma casa depois da vírgula e esse cara tem um zero. Um anula o outro, porque uma casa depois da vírgula é chamada de décimo e aqui eu multiplico por 10. 10 décimos dá uma unidade. 5 décimos, 5 unidades. Então o T vai ser 10 vezes 92,5, 925. 925 dividido por 25 e agora cabem as simplificações. Tenha certeza de que, ao simplificar por 5 e depois por 5 de novo, você vai encontrar os meus 37, os nossos 37. Se você não confiou, faz a conta na calculadora, faz a conta no braço, você chega aos 37 que eram solução do problema. Você fala, tá, eu entendi. E aquele negócio do método rápido que usava tangente, eu posso usar aqui também? Pode. Vem comigo. Eu vou buscar o problema aqui. Como é que era o negócio da tangente? O negócio da tangente era variação na vertical pela variação na horizontal, me dava o tal do A, o coeficiente angular. Quanto ele variou na vertical? Bom, ele variou 100. Quanto ele variou na horizontal? Variou do 20 ao 270, variou 250. Então, a tangente de alfa é 100 sobre 250, isso daqui dá 10 sobre 25, que dá 0,4. Era aquele 0,4 que nós já tínhamos antes. Aí você fala, tá, mas agora é só substituir? Sim, substitua qualquer valor. Substitua o ponto 20, 0, por exemplo, na função, e você vai encontrar os mesmos valores que nós tínhamos anteriormente. Então, para a nossa solução, nós tínhamos lá t em função, eu tinha chamado de h, t de h. T de h era AH mais B, então o t de h era agora 0,4h mais B, usando o ponto 20, 0. Se eu usar o h igual a 20, o t de h vai ser 0. Então eu vou ter 0,4 vezes 20 mais B.
Isso daqui dá 8, então já passa para lá, b igual a menos 8. E aí acaba o seu problema, t de h é igual a 0,4h menos 8. E aí era só substituir o nosso 112,5 para ver quanto dava de resposta. E se ainda assim você não confiou, não escolheu o seu próprio método, substitua, faça por determinantes. E se eu for fazer por determinantes, puxando o exercício, como é que eu faço por determinantes? Bom, para resolver por determinantes, você vai usar os pontos em questão. Você vai usar o ponto 270, 100, é um dos pontos. O outro ponto, 20 e 0. Para quem sabe calcular determinante, ter um zero na matriz é muito bom, é muito fácil calcular quando você tem um zero na matriz. E o último ponto é o ponto 112,5 e a temperatura desconhecida. Escreve aqui a característica desse ponto. Esse ponto é o 112,5. Aqui, como eu já tenho uma vírgula, é essencial que você separe diferente, que você não separe por vírgulas como vinha separando antes. E t. Então, substitua lá o 112,5 t. Completa com 1 igual a 0 para que tenha condição de alinhamento. Essa é a quarta forma de fazer esse mesmo exercício. Não é difícil, calcula o determinante, vai multiplicando, multiplica, você vai chegar facilmente à solução. 270 vezes 0 vezes 1 dá 0, vou omitir. 100 vezes 1 vezes 112,5, aqui eu tenho dois zeros e aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, então a minha resposta vai tirar essa vírgula daqui e vai acrescentar mais um zero. Dessa multiplicação, 1 vezes 20 vezes t dá 20t. Esses são os paralelos à diagonal principal. Os paralelos à diagonal secundária, multiplicou, deu 0. Multiplicou, dá menos 270t. E multiplicou, dá menos 2000. Essa expressão aqui deve dar 0. 20t menos 270t dá menos 250t. 11.250 menos 2.000 dá 9.250. Isso daqui tem que ser igual a 0. Mais uma vez, você vai ter que dividir, vai ter que fazer continha, e aí você encontra o t igual a 37. Ah, mas tem certeza que isso daqui vai dar 37? Dá uma olhada aqui. Nós já fizemos essa divisão aqui, só que nós fizemos um pouco diferente. Dá uma olhada nessa divisão aqui, no método anterior. No método anterior, nós fizemos a divisão 925 por 25. Aí você fala, mudou bastante. Não, não mudou bastante. Olha lá o que você tem. O que você tem aqui é 9.250 e 250. Esse 0 e esse 0 podem ser descartados a partir de uma divisão da expressão toda por 10. E depois esse 25 vai passar dividindo. Em todas as situações, você vai ter esse 925 dividido por 25, que dá 37. Em todos os passos você passa por isso. Essa foi a quarta maneira de resolver o mesmo exercício da Federal do Mato Grosso do Sul. Dependendo do nível em que você está, você resolveu por sistemas de equações e achou fácil. Dependendo do nível que você está, você resolveu por trigonometria e achou fácil. Dependendo do nível que você está, você resolveu por semelhança de triângulos e achou fácil. E no último estágio, você resolveu por condições de alinhamentos e determinantes e também achou fácil. Tudo depende do nível em que você está. Funções de primeiro grau sempre aparecem em provas de vestibulares e provas do Enem. Não deixem de estudar. Façam a transição de função para gráfico e gráfico para função. Será muito grata a sua surpresa
quando aparecer um exercício com gráfico no vestibular ou na sua prova e você olhar para ele e disser, eu sei fazer de 4 modos diferentes. Aproveite todas as nossas aulas, aproveite seus estudos, aproveitem todos os seus exercícios. Boa sorte e até a próxima.